Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio aqui da nossa grande série Digital Edu. E aqui, como você sabe, toda quinta-feira a gente fala de liderança. Esse assunto é fundamental para você que trabalha em qualquer carreira. No episódio de hoje, a gente vai falar de liderança em tecnologia. Mesmo que você ainda não trabalhe com tecnologia, eu sugiro que você preste muita atenção nesse bate-papo hoje, que está incrível. Vou trazer aqui daqui a pouquinho uma pessoa que é fera aí do mercado, uma grande referência, vai trazer aí informações fundamentais para você gerenciar, liderar melhor a sua equipe. E se você não trabalha com tecnologia, quem sabe esses insights você vai poder adaptar na sua carreira, independentemente qual seja a sua área. Se você está aqui assistindo pelas redes da Digital Edu, fica o convite. Acesse aqui esse QR Code, faça o seu cadastro. Você vai ter grandes novidades aí, cada dia é um tema muito legal para você somar na sua carreira. Eu sempre falo, a gente tem hoje uma oportunidade muito interessante de acessar conteúdos de qualidade. E essa iniciativa aqui do meu grande amigo Wagner, com certeza vai fazer a diferença na sua carreira e você vai poder fazer a diferença também na vida de outras pessoas, seja na vida profissional, seja na vida pessoal. Aliás, quando a gente fala de liderança, a liderança começa em casa, né? Assim, você que é pai, você que é mãe, então com certeza aí esse conteúdo de hoje, claro que a gente vai aprofundar a tecnologia, mas vale você refletir também sobre vários aspectos. Muito bem, o nosso convidado de hoje eu escolhi com muita alegria, sugeri aqui para o meu grande amigo Wagner, você sabe, né? Sou o Antônio Muniz, eu sou o cara aí que vai tocar a quinta-feira aqui da Digital Edu, uma grande honra aí ter sido convidado pelo Wagner, e eu vou trazer aí pessoas que são referência no mercado. E hoje, estreando esse bate-papo, vou trazer um cara aqui que eu tenho um baita orgulho, interessante, tem pessoas que a gente conhece não muitos anos, conhece mais recentemente e já gera uma sinergia. E o nosso grande Arthur De Santis é essa pessoa, uma pessoa que eu tenho assim uma admiração muito boa. A gente vai começar um pouco mais, porém, melhor do que eu apresentá-lo, vamos colocar o Super Arthur aqui. Meu amigo, boa noite, bem-vindo, Arthur. Boa noite, Muniz. Como é que você está, cara? Muito obrigado pela introdução. Queria já de largado dizer, antes de me apresentar, inclusive, dizer que é recíproco, cara. Essa sinergia que você colocou, essa empatia, cara, para mim, realmente a gente se conhece A gente começou a bater o papo em novembro, eu acho. Final de outubro, novembro, foi por aí, cara. Então, não deu um ano ainda. Não deu um ano, certamente, não deu um ano. Tá para dar um ano. E, cara, que amizade foi criada já. Quantas ideias em comum. Então, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Excelente, meu amigo. Deixa eu aumentar o meu som aqui, eu acho que eu estou baixinho. O Arthur é isso, né? Tem pessoas que passam pela nossa vida e dá um clique, né, cara? Cria uma dinâmica, uma química, e você, desde o início. E aí eu quero já falar um pouco para você se apresentar, assim, quero colocar isso para a galera que está ao vivo aqui, que vai assistir depois. Queria colocar o seguinte, né, Arthur? Quando a gente planta coisa boa, coisas boas voltam. E você foi um cara assim que a gente trocou ideias no LinkedIn, conversamos várias coisas e queria já falar aqui, ó, tem um orgulho danado, ó, esse livraço aqui. A gente vai falar um pouco sobre isso hoje, né, Arthur? Ó, Não é só você orgulho, não, cara. Tô aqui com a minha cópia de tu aqui, essa grandona. Então, igualmente orgulhoso desse filho, viu? Excelente. E aí, Arthur, eu queria. Você pode até falar um pouco da tua jornada, mas eu queria só destacar para a galera saber que o objetivo desse nosso encontro é trazer conteúdo de valor, né? Não é só falar do livro, não é só falar do framework, mas eu queria comentar aqui, né, Arthur, que às vezes as pessoas acham que liderança é virar aquele líder de torcida, ficar ou batendo como o chefe Thanos, ou achando que vai inspirar. Não, tem que ter método, tem que ter um framework. E no caso da TI, você foi muito feliz, né, meu amigo, de construir um framework que é incrível, e você pegou o principal desse framework e colocou no livro que nós lançamos aí pela editora Brasport. Então, eu queria que você se apresentasse para a galera e desse um overview de como surgiu a ideia do framework e depois a gente dá uma aprofundada aí, beleza? Perfeito. Pessoal, boa noite. Prazer estar aqui com vocês. Eu não sei se meus olhos vão parecer tortos aqui, porque eu tenho um monitor aqui e a câmera está em cima. Então, às vezes, parece que eu estou meio vesgo olhando para outro lugar, mas não reparem. Arthur De Santis, eu completei 20 anos de tecnologia em dezembro passado, vou completar 21 agora nesse dezembro, tempo voa. Eu lembro como se fosse ontem eu começando na área. Eu brinco que eu estou em tecnologia por acidente, porque se eu pego minha carreira, eu comecei minha carreira no mundo químico. Não tinha nada a ver com tecnologia.
Química que eu digo chegou ao ponto de realmente mexer com tubo de ensaio, vidro Becker, nada a ver com tecnologia. Mas tinha essa paixão por computador, por informática, era meio que nato, assim, mesmo na época do colegial técnico, eu fiz colegial técnico em plásticos, então tinha muito a ver com química. E mesmo lá o pessoal brincava comigo, eu tinha até o apelido de Giga lá, por conta de gostar muito de computação. Então, ficou por alguns anos assim, meio latente essa paixão, até que eu mudei totalmente de área. Comecei do zero, então eu já tinha 6 anos de carreira no mundo químico, já estava relativamente estabelecido. Eu falei, cara, não é por aqui que eu quero seguir, realmente não é aqui que meus olhos brilham, que eu vou conseguir crescer. Quer saber? Eu vou começar, antes que seja tarde demais, eu vou começar do zero de novo. Mudei de faculdade, virei estagiário de novo, e aqui tô eu, quase 21 anos depois dessa jornada nova, e muito, muito feliz, muito realizado por tudo que eu aprendi nessa jornada ao longo desses anos, né? Falando, você comentou, não me apresentar, né? Falar um pouco de onde virei do framework, né? Isso. Então, mais uma vez aqui agradeço a oportunidade de poder falar do framework. Então, acabou de lançar, foi segunda-feira passada a cerimônia, inclusive, de autógrafo. Para mim foi uma noite muito, muito especial. E eu coloco até, eu não sei se coloco no livro, acho que eu coloco também, de onde veio a ideia, né? Foi justamente num momento assim de mudança de carreira. Eu estava mudando de área onde eu estava trabalhando, já vinha trabalhando com tecnologia há muito tempo. Então, você vai obviamente aprendendo, vai trabalhando com várias sub-áreas da tecnologia, mas fala, poxa, legal, eu sei o que eu faço no dia a dia. Eu fui mudar de área e naquele momento eu tinha que realmente começar a pensar, mas o que eu penso sobre uma área, sobre os processos, sobre a visão de uma área de tecnologia? Que é diferente de você fazer o trabalho que você faz no dia a dia, que geralmente tem um escopo pré-determinado, por mais amplo que ele seja, ele está dentro de alguma caixinha, por assim dizer. Outra coisa, você fala, cara, mas isso que eu faço, ele se enquadra aonde dentro da big picture? Qual que é a big picture? E eu falei, poxa, eu tenho que pensar sobre isso, né? Beleza, cola parado. Calhou de, então, poucos meses depois, eu mudar de emprego. Nessa mudança de emprego, eu passei por um período de garden leave, foram 3 meses de garden leave, e eu assumi o papel de CIO. Eu falei, poxa, que legal você CIO, né? Um sonho de carreira aqui e tal, bacana. Mas só fortaleceu a pergunta. Mas aí, né? O que eu penso de uma área de tecnologia? O que é uma área de tecnologia, né? Eu posso até encontrar algum diagrama na internet, mas, cara, geralmente vai aparecer um organograma, vai aparecer talvez uma lista com alguns processos. Não tem assim, eu não encontrei uma visão tão completa. Nesse período que eu estava fazendo o próprio Garden Leave, eram 3 meses, eu falei, cara, quer saber? Tô tendo esse tempo livre aqui, eu vou aproveitar para fazer algo que eu tinha sonho desde que eu era consultor, e eu fui consultor por um bom tempo, inclusive, que era algumas certificações. Então, eu acho que a certificação em si não é que ela faz você aprender, mas ela te motiva a ler sobre o tema para poder fazer uma prova, obviamente, você vai aprender alguma coisa, te testa de certa forma. E eu queria, eu tinha feito já de PMI na época, que para mim até hoje eu considero a mais difícil de todos. Cara, PMP, puta, que certificação, eu não sei, embora eu tirei em 2009, eu não sei se mudou de lá para cá. Eu também tenho dúvidas por essa virada ágil que se teve, o quão valorizado ainda é o PMP hoje em dia, dado com toda essa virada ágil que eu vi na sociedade, no mundo de tecnologia especial. Mas, cara, naquela época foi muito complicado. Mas passando de 2009 para cá, né, eu falei, quer saber, eu vou tirar o que eu queria, as que eu queria certificar, que era COBIT, ITIL, SAFe, e mais recente agora, que eu acho muito interessante também, é SRE. Então, em um mês eu tirei 4 certificações. Nada como você ter tempo disponível, né? Falar, cara, posso aqui fazer, foi pauleiro nos 4 meses. E quando eu aproveitei para fazer essas 4 certificações, ficou até um pouco mais claro de o quanto eu não conseguia enxergar um framework que me explicava o todo. O mais próximo disso, eu pensar bem, acho que é o COBIT, até porque ele fala de governança, por assim dizer. Então ele ele busca ser bastante abrangente para poder enxergar o todo o máximo possível dentro do alcance dele. Mas ainda assim é uma pegada muito de governança, por assim dizer. Falei, poxa, não encontrei, talvez exista, mas eu não encontrei um framework que busca explicar uma área inteira, que consiga juntar todas as peças que formam a área de tecnologia, né? E eu ia começar o emprego novo. Eu falei, poxa, deixa eu criar a minha visão, então. Eu aproveitei, cara, fui pegando recorte daqui, recorte dali, juntando minhas ideias, e eu lembro que eu criei um PowerPoint. Cara, tinha um PowerPoint com
E no final dele lá tinha o que eu gerei, que era, e aparece inclusive aqui no CL Codex, aparece como o modelo de referência de competências. Competências de tecnologia. Eu montei, dentro desse deck inteiro do PowerPoint, tinha esse slide que tinha umas 100 e poucas caixinhas. Falei, cara, aqui tá tudo enquanto competência, né, que uma área de tecnologia tem que ter. Falei, pô, ficou legal, né? Talvez poderia fazer alguma coisa com isso, né? Mas, cara, comecei a trabalhar e aquela correria do dia a dia ser tomado por aquilo. Deixei esse emprego na metade do ano passado, voltei a ter tempo, e falei, cara, quer saber? Agora é a hora. É a hora de vou tirar da minha cabeça esse monte de ideia, que me... Era aquela vontade de colocar no papel. Eu não sabia ainda como que seria o formato daquilo. Minha primeira ideia era fazer um livro com um framework. Aí eu falei, vou fazer um livro do framework. Mas antes de fazer o livro, eu usei como ferramenta, por assim dizer, o To-Do. Então, faz parte do pacote Office. Tem lá o To-Do para você colocar anotações, né, por assim dizer. Eu comecei a colocar um monte de anotação, cara. Quando eu pego hoje as anotações, só as anotações tinham umas 300 páginas, era coisa pra caramba. Ao longo do dia eu tava andando, pensava em alguma coisa, poxa, isso aqui se encaixa em tal lugar. Parava o celular e gravava. Então, ficou assim, ao longo de um mês, cara, só ideias para colocar no papel para ter as ideias. Eu falei, poxa, isso aqui vai ficar bacana, mas é trabalho, né? Vai ficar complicado fazer esse negócio. Aí eu comecei a fazer o framework. Aí eu falei, quer saber? Antes de fazer o framework, eu acho que eu quero escrever, e o framework a propósito, para quem quiser consultar na internet, celcodex.com, totalmente gratuito. Ele lá está organizado pelo porquê, o como e o quê. Então, por que uma área de tecnologia é essencial para uma organização, onde ele explica o que é uma organização, o que é uma empresa, aonde a área de tecnologia se enquadra e se encaixa dentro de uma empresa e por que ela é relevante nesse mundo, nessa área digital. Por quê? Depois vem o como. O como é como uma área de tecnologia pode ser bem-sucedida. Então, imagina como se fosse uma grande agenda com grandes temas, tem lá uns quase 50 temas, grandes temas que uma área de tecnologia como um todo deveria se preocupar nos dias de hoje. Vão desde aspectos intangíveis como cultura, valores, comportamentos, até temas bem concretos, por assim dizer, como cibersegurança, cloud, edge computing, RPA, bots, assim vai. Tratamento com consultorias. Então, desde o lado mais intangível até o mais tangível. E tem a terceira parte, que é o quê. O que é onde explico quais são, quando eu falo de uma empresa, uma área de tecnologia, eu coloco no framework que qualquer empresa ou qualquer área de tecnologia é um conjunto de ativos e competências. Então, quando eu vou explicar tecnologia enquanto o quê, quais são os ativos que eu tenho que prever numa área de tecnologia e, tão ou mais importante ainda, quais são as competências, que é inclusive onde está grande parte do framework. Quais são as competências de uma área de tecnologia. E lá eu coloco em 7 camadas, tem 7 camadas e umas 120 competências que uma área de tecnologia precisa ter. Desde definição da estratégia digital, até gestão de release, passando por gestão de pessoas. Então tem de tudo, imagina 120 competências. Quando eu fui anotando, cara, já foi ficando claro como estava esse desenho. Mas o tal mais claro era o final. Eu comecei a anotar, falei, pô, tá tudo aqui, mas olha, antes de escrever isso que eu sei que vai dar trabalho, acho que eu vou escrever o porquê do porquê. O framework é porquê, como e o quê, eu vou escrever o porquê do porquê. O porquê do porquê, cara, é a minha história, e a minha história, inclusive, colocando uns ganchos de, cara, o que eu tô aprendendo para poder encaixar nesse framework final. Da onde veio essa ideia, né? Até porque quando eu pego o framework, ele tem lá baseado em alguns fundamentos. Um deles cara, tem valores e crenças, né? Como a pessoa que escreveu, toda pessoa tem seus valores, suas crenças. Então ele é baseado num conjunto de crenças do que não que exista apenas uma única visão certo e errado, mas, cara, qual que é o norte comum aqui para poder chegar nessa visão? Comecei a escrever minha história. Acabei de escrever, até fazer o gancho da questão do livro aqui, que a gente começou a conversar, eu tinha acabado de escrever minha história. Falei, puta, aqui história tá legal, mas, cara, quem que é o Arthur De Santis na fila do pão, né, cara? Ninguém vai querer ver a história do Arthur De Santis, que sou um Harris desconhecido nesse mundão. Então, para poder ter um livro, eu tenho que, de fato, colocar o framework aqui junto. Aí foi realmente, cara, tirar da cabeça e colocar no papel de forma estruturada o framework. E de largada eu pensei em fazer um livro, até o que eu estava falando agora há pouco. Mas ele foi crescendo, então imagina 3 partes. Foi crescendo, eu fiz a primeira parte. A primeira parte, em formato livro, deu umas 1.200 páginas. Falei, poxa, tá muito grande, né? Obviamente, se a primeira parte tá assim, o resto vai ficar maior ainda, não cabe no livro. Vou fazer 3 livros. Então, uma do porquê, uma do como, do quê. 1.200 páginas, puta, também não cabe no livro, né? Não tem como. Quer saber? Até por conta da própria pegada do framework ser de como garantir que uma área esteja pronta para a era digital,
acho que nada mais faz sentido do que pensar que isso aqui vai estar num portal, vai estar no mundo digital. E o que está no livro é justamente, cara, um guia de como navegar nisso. Cara, quais são os tópicos que existem para mim poder navegar nesse mundo do que é o framework. E eis então que está aqui a obra pronta, e o portal pronto também, e estão batendo um papo sobre isso. Excelente, Arthur. Eu queria destacar aqui um ponto que você falou. Para quem ainda não se ligou, pessoal, o Arthur é um executivo de tecnologia, né? Já teve aí grandes projetos, grandes iniciativas, né, Arthur? E eu achei muito legal a tua humildade em estudar, né, cara? Fazer certificação PMP, COBIT, a SAFe, a SRE. Então é bacana, aqui fica a primeira. Eu quero dar uma primeira conclusão do que tu falou até agora, Arthur, para a galera que está assistindo, que é ter essa humildade intelectual e dedicação, né? Não pode achar, ganhei a vida, tô de boa na lagoa, né, Arthur? É contínuo. Então, o primeiro aprendizado aí para a galera ficar atenta. Liderança em tecnologia é aprendizado contínuo. Não tem jeito, né? Não dá para achar assim, conquistei minha vaga dos sonhos, seu caso, né, Arthur, CIO, executivo de tecnologia, tô de boa. Não, é um processo contínuo. E escrever um livro, né, Arthur? Escrever alguma coisa, construir alguma coisa, a gente reflete tanta coisa, né? Do que a gente já fez, do que a gente pode contribuir. Então, bacana. Aí, eu queria comentar aqui agora, Arthur, um pouco mais detalhado na parte de liderança de tecnologia. Então, o framework, beleza, é um ponto fundamental, né? Não dá para eu gerenciar um negócio de qualquer jeito, né? Geralmente a gente recorre a frameworks. E tu conseguiu com maestria juntar, né, cara, modelos, métodos de referência no mercado, no teu portal, né? Quem não conhece, acessa lá, CIO Codex, e também um livro. Eu queria que você colocasse agora, na sua visão, na sua experiência, agora como líder, que tem equipe, como líder que já gerenciou grandes projetos, grandes iniciativas, o que você considera de pontos relevantes de alguém que quer assumir uma cadeira executiva, mas é claro, né, Arthur, não dá para, de uma hora para outra, né, quem é analista sênior, quem é coordenador, vou virar diretor amanhã, é uma jornada. Eu até fiz uma live hoje, eu entrevistei para o meu podcast, Agile TechCast, você até participou lá, né? Eu entrevistei hoje uma head de RH da Danone, e ela colocou muito isso na visão do RH. Aqui eu queria que você colocasse, na visão executiva e na visão de líder de time, alguns elementos, né, que você entende que são importantes para quem quer ser uma liderança que faça diferença na vida das pessoas e na empresa. Fala aí, primeiro ponto que você acha que seria bacana alguém que quer chegar nessa cadeira de CIO aí, meu amigo? Cara, são tantos pontos, Muniz, tantos pontos. Se eu for pensar aqui, eu vou sumarizar, inclusive está no livro, eu vou colocar aqui, acho que 5 grandes lições, né, que eu tiro ao longo da carreira, né? Acho que vai tangenciar muitos pontos aqui, né? E são muitas lições que acho que teria sido muito mais fácil se alguém tivesse me contado lá atrás. Embora até escrever um artigo sobre... É esse ouro que eu quero que você entregue para a galera aqui. O que, se você soubesse antes, seria mais fácil para você. Vai lá, ajuda a galera aí. Mas fazendo um parênteses aqui, né? Dando um passo para trás. Eu até escrevi um artigo uma vez sobre isso, né? Que é... O que você diria para você mesmo se você voltasse no tempo? Se voltasse 20 anos atrás. Então, eu acabei de falar, vou completar 21 anos de carreira agora em dezembro. Se eu voltasse 21 anos atrás no tempo, então, eu não tinha nem começado em tecnologia, estava começando agora. E fosse contar alguma coisa para o Arthur mais jovem. Minha primeira dúvida é se o Arthur mais jovem estaria pronto para entender que o Arthur de hoje estava contando para ele. Boa! Sendo muito humilde. Muito assim, bom. Falar, cara, será que eu ia me ouvir? Eu sei lá, o que esse tiozinho está querendo me falar aqui que é esse negócio? Quem ele acha que é, né? Então, voltando no tempo, cara, sabe aquela cena lá do filme De Volta para o Futuro? Acho que o 2 ou 3, não lembro agora, tinha um vilão lá, era o Biff, lembra? Tinha o Biff, aí o Biff velho voltava no tempo, ia para o futuro para contar para o Biff, sei lá, ia para não lembro mais agora qual a sequência, mas um Biff do futuro voltava e entregava um almanac lá com o resultado de todos os esportes para o Biff novo. E o Biff novo lá, cara, quem é você, tiozinho? O que você está falando aqui comigo? Você acha que é quem, né? Eu tenho dúvida se eu voltasse lá atrás, se eu daria ouvidos, e mesmo que eu desse ouvidos, eu estaria preparado com a bagagem para poder entender o que eu estou contando agora. Mas, enfim, assumindo que sim, e no mínimo na linha de, cara, tentei, né? O Arthur de hoje, pelo menos estou tentando passar a informação para o Arthur lá do 20 anos para trás.
falar grandes lições, né, cara? Acho que eu colocaria 5, que inclusive eu coloco no livro. Primeiro, entender que tudo é feito por e para pessoas. Então, a gente tem, às vezes, a impressão que a tecnologia é um sistema, é um aplicativo, é o servidor, o computador, é uma solução de mercado. Cara, de fato, isso aí, obviamente, faz parte do mundo da tecnologia. Mas não só tecnologia, tudo no mundo é feito por e para pessoas. É alguém que está fazendo algo, que está operando um sistema, que está gerenciando, que está, sei lá, fazendo qualquer coisa, que vai fazer algo que em algum momento da cadeia de valor vai entregar algo para uma outra pessoa. Alguém vai consumir algo no final. Senão, não teria razão de ser. Mesmo que você esteja falando de uma empresa B2B, que fala, não, eu estou aqui fazendo algo que vai consumir empresa, não é uma pessoa, essa empresa vai consumir aquilo para poder gerar um produto que alguém no final da cadeia vai estar entregando algo para uma pessoa. Então, se você junta as duas pontas, por maior que seja essa cadeia de valor, tem um monte de B2B aqui no meio do caminho, é alguém fazendo algo para alguém. E então, quando você está fazendo qualquer coisa, cara, não dá para tirar as pessoas da equação. E é aquele tipo de coisa que só aprende realmente, cara, errando, vivendo. Acho que tem muito a ver com a gestão isso, cara, para você poder liderar as pessoas. Não falar em gestão, liderança, né? Para você poder liderar as pessoas e entender as pessoas, cara. Cada um tem esse momento, você tem esse momento. Cada um está na sua jornada de vida, cada um está no momento de aprendizado. Você pode saber mais de uma coisa no momento do que uma outra pessoa, mas nada impede que ela saiba mais que você de uma outra coisa. Então, é realmente uma troca, mas é uma troca e tudo é feito por e para pessoas. A primeira lição é essa, para mim é realmente muito importante e é uma das chaves aqui. Pode parecer papo de abraçar a árvore, talvez o Arthur de 20 anos atrás ia achar que era isso, pô, que papinho de pessoa, não sei o quê, mas não é, cara. No final você aprende que se você não tiver com boas pessoas do seu lado, você não vai para lugar nenhum. Aquela frase lá, né, você quer ir rápido, vai sozinho, você quer ir longe, vai acompanhado, não? Alguma coisa por aí, né? E é de fato, você quer ter uma jornada, você quer ter uma carreira longa, você quer ter uma carreira de sucesso no longo prazo, você tem que ir junto. E para ir junto, você tem que ser capaz de criar amálgama com as pessoas, né? Você criar vínculos, criar propósitos em comum, ser capaz de persuadir, ser persuadido, você realmente trabalhar com pessoas para poder chegar no objetivo comum. Então, tudo é feito por e para pessoas. A primeira lição é essa. A segunda que eu coloco aqui, e tem muito a ver com isso também, eu diria que é o poder juntos. Então, e na linha de ir sozinho ou em grupo, né, cara? Você pode fazer muita coisa sozinho, mas você percebe ao longo da carreira, conforme você vai crescendo, que cada vez que passa você faz menos e menos sozinho. Conforme você vai crescendo, tudo depende de muito mais pessoas. Ainda mais no mundo de tecnologia hoje em dia. Eu pego... Você fala, é uma jornada, você até falou agora há pouco, né? Uma jornada constante de aprendizado, né? Eu lembro, meu primeiro grande projeto de tecnologia foi a criação de um core banking num banco aqui no Brasil. E eu lembro perfeitamente que basicamente, eram 2 times. Eram, 2 é um exagero, assim, mas 2 grandes grupos de pessoas. Eram quem fazia o front-end e quem fazia o back-end. Então, quem está fazendo o back-end era alguma coisa em COBOL, quem está fazendo o front-end sabia alguma coisa naquele caso, era .NET. Cara, era isso. Tirando a área de suporte ali, de banco de dados, de DBA, alguns outros pontos, mas construir a aplicação se tratava nisso. Você compara com hoje, a complexidade arquitetônica, o stack tecnológico é tão maior, cara, você tem um front-end com mais de uma tecnologia, que varia de acordo com o canal, o mobile do Android é um, do iOS é outro, às vezes é um mobile híbrido para trabalhar mais de um, tem a versão web, sei lá, você tem N tecnologias no desktop, no canal. Eventualmente vai chamar uma camada de APIs que vai ter outra tecnologia, que vai chamar um ou mais backends com outras tecnologias, que vão usar mais de um tipo de base de dados em outras tecnologias, que vai ter alguma tecnologia de monitoramento e observabilidade, que tem que chamar outro tipo de coisa, que eventualmente está integrado com algo de AI, que vai chamar outras coisas, que vai estar rodando parte na cloud, parte em outra cloud, parte on-premise. Cara, o stack é tão mais complexo, e você tem tantas mais pessoas envolvidas para poder entregar qualquer coisa, que mais e mais fica fortalecido o poder dos juntos. Cara, como é que você, de fato, e acho que tem muito a ver com a pegada do ágil, inclusive, isso, acho que o ágil ajuda bastante, né? Nesse sentido, é uma das fortalezas do ágil. Como é que você organiza times com um propósito comum, para poder ir juntos? Então, uma outra lição aqui que, cara, cada vez mais e mais se faz menos sozinho. Seja pela complexidade tecnológica, seja por conforme você vai crescendo na carreira. Conforme você vai crescendo, o seu trabalho operacional de criar algo você diretamente acaba sendo menor. É muito mais, cara, como é que você persuade as pessoas e
motiva e engaja elas em um propósito comum. Então, o poder de juntos. Segunda grande lição aqui que eu daria para mim. Uma terceira, nessa linha aqui, seguindo essa decomposição da complexidade, né? Uma tecnologia não é feita só de ideias. Quando eu penso numa área de tecnologia inteira, né, é bem específico para tecnologia, e eu aponto, defendo muito isso no framework, cara, as competências de criar, de codificar o software, é parte do todo. Quando você pensa em manter os serviços de tecnologia de uma organização no ar, é tanto mais coisa envolvida do que só desenvolver. Então, enquanto empresas e áreas de tecnologia, e enquanto profissional também, entender que desenvolver ser um dev é parte do todo, cara. Tem vários outros skills, várias outras competências, o que eu acho que é uma maravilha. Porque abre espaço para tanta gente diferente poder também entrar em tecnologia. Até, sei lá, a pessoa que é formada hoje em economia, finanças, gestão, o cara tem espaço quando começa a pensar em FinOps. Ele começa a pensar, olha, a visão econômica que eu estou fazendo, você começa a ver as fronteiras de tecnologia se abrindo. Até porque tem muito a ver com a própria pegada do mundo atual digital, que a fronteira de tecnologia e negócio é cada vez mais tênue, né? Você não sabe muito mais bem o que é tecnologia e o que é negócio, cara. É uma coisa só, muitas vezes. Então, terceira lição, eu colocaria essa aqui de uma TI não é feita apenas por desenvolvedores. Uma quarta é uma questão de humildade para a tecnologia, né? Que a tecnologia não é um fim em si mesmo. Então, adoro tecnologia, sou apaixonado, trabalho há mais de 20 anos aqui na área, mas acho que é fundamental entender que, ainda mais nessa era digital, onde tecnologia e negócio, a fronteira está muito menor, a tecnologia pura, ela é um meio para chegar ao fim da organização. Com raras exceções de empresas que o produto final dela é tecnologia pura, que são poucas hoje em dia, vamos ser honestos, quase qualquer empresa, cara, a tecnologia é um meio de poder materializar o produto da entrega. Então, ter claro que a TI não é um fim em si mesmo. E uma vez que ela não é um fim em si mesmo, quando você vai criar uma solução, você vai criar alguma coisa, a tecnologia não deveria ser o pilar principal de tomada de decisão. Então, qual a minha efetiva necessidade de negócio? O que eu quero alcançar? Qual é o meu objetivo? Uma vez que eu tenho um objetivo de negócio claro, aí sim você tem que decompor quais são os meus requisitos, por assim dizer, quais são as minhas necessidades tecnológicas, quais são as minhas possibilidades tecnológicas para poder entregar aquele objetivo. Qual o melhor caminho para poder chegar até lá? Então, ter bem claro que a tecnologia não é o fim em si mesmo. Ela deveria atuar para que ela não seja um limitante, ela seja uma forma de alavancar os negócios. O que falar é fácil, você fazer é difícil. Então, essa seria a quarta grande lição, né? A tecnologia não é o fim em si mesmo. E a quinta, que acho que tem muito a ver com o primeiro de pessoas, né? A cultura é um ingrediente-chave. Então, a vida, sim, a vida... E quando eu penso em perspectiva, né, até antes da tecnologia, voltando no tempo, muitos anos antes, até no colegial, o quanto a cultura de um lugar ela é chave para que a organização tenha sucesso. Então, eu coloco essa aí como a quinta grande lição. E a cultura é aquela história... Não lembro quem falou, acho que foi Nizanguanais, eu não lembro quem foi, algum publicitário. Que cultura é aquilo que as pessoas fazem quando o chefe não está olhando, né? Então, não é o que está escrito na parede, não é o que está escrito lá junto com a missão, cara. Cultura é como realmente as pessoas se comportam de verdade quando ninguém está cobrando elas. Qual é a forma natural que elas se comportam na organização? E eu defendo muito isso, que cultura você não compra, cultura você não copia. Não tem como. Não tem culture as a service, né? Eu vou fazer subscrição de cultura aqui, igual eu faço de um serviço da cloud. Não existe. Ainda, até onde eu sei. Você tem que definir a cultura, o que você quer como traços culturais, você tem que buscar implementar esses traços culturais na sua organização, você tem que... a liderança tem um papel-chave nisso, né, de disseminar essa cultura, de cultivar, disseminar essa cultura, pelo exemplo, para que ela possa florescer realmente na empresa como um todo. E com humildade, mais uma vez, que não tem uma única cultura, certo? São N possibilidades. Depende, a cultura realmente você tem que pensar, estrategizar sobre ela. Cara, qual cultura que eu quero ter nessa organização, dados os objetivos que eu tenho enquanto a minha visão, o meu propósito, minha visão. Eu coloco, inclusive, isso no livro, né? Para mim é muito claro ser uma pirâmide, né? Que eu coloco lá como diretrizes empresariais. No topo dela está o porquê da coisa, o porquê da organização. Enquanto o porquê eu coloco primeiro o propósito. A ponta da pirâmide é o propósito. Qual o propósito da organização? O que ela quer? O que ela almeja? Qual o propósito dela? Ela existe para quê? Com qual missão? Né? Acho que no passado se falava muito de missão. Né? Hoje em dia está muito mais claro como propósito. Qual é o propósito da organização? Depois, logo abaixo, vem qual é a visão.
dessa organização. Então, eu tenho o propósito e a visão. A visão é, se eu colocar o meu propósito, se eu transformar ele em realidade, como que seria essa realidade? Então, a visão é o que tende a motivar as pessoas para poder materializar como seria esse futuro caso esse meu propósito seja concretizado. Então, para poder realmente engajar as pessoas. Então, no topo da pirâmide está isso. Depois, mais abaixo, tem a camada do como. O como eu coloco quais são os valores. Então, para você poder chegar nesse propósito, nessa visão, que é o porquê que você existe, qual que é o seu como? O seu como é a partir de quais valores e culturas. Quais são os valores da organização? Então, eu tenho até aqui, cara, eu guardo que foi muito marcante isso aqui. Foi numa empresa que trabalhei de consultoria, e na época, nessa linha de se eu voltasse no passado, falasse com o Arthur de 20 anos atrás, talvez não desse atenção, né? Quando eu ganhei esses bloquinhos, eu guardei só porque eu achei bonitinho. Com o tempo apenas, é que foi cair a ficha que, não sei se dá para ver na câmera aqui, mas a base aqui ele fala crenças e valores. Todos a camada de cima, que é ações e comportamentos, o que você vai de fato fazer, você vai materializar no mundo real, tudo é baseado em crenças e valores. Então, talvez lá atrás eu não tivesse a maturidade para entender isso. Hoje em dia, para mim, é muito claro. Né? Eu posso criar uma cultura, tentar fazer a cultura, mas se eu não incutir primeiramente quais são os valores que eu quero para essa organização, cara, eu não vou conseguir chegar na cultura que eu quero. Ô, Arthur, muito bom esses pontos que você levantou, esses 5 pontos. Eu queria destacar esse último que cobre praticamente tudo que é cultura, né? Que envolve pessoas, envolve os processos, frameworks, estratégia, envolve tudo, né? E aí tem uma frase famosa também do Peter Drucker, que ele fala que a cultura... Come a estratégia no café da manhã. Come a estratégia no café da manhã, né? E, na verdade, come tudo, né? Não só estratégia. A gente lembra... O propósito eu coloco no framework, a estratégia, ela vem depois da cultura, inclusive. Se colocar no framework como tá lá o porquê, propósito e visão, como, valores e cultura, e abaixo vem o quê? O que eu vou entregar na empresa? Aí eu coloco qual a estratégia e quais são os resultados. Mas tá depois da cultura, cara. Realmente, a cultura vai comer a sua estratégia no café da manhã, não tem como. Excelente. E é interessante, né? Você também falou que não adianta colocar a estratégia, a cultura no papel, né, na parede, porque vai ser o que as pessoas praticam. O interessante também, se a gente lembrar aí os escândalos que tivemos aí, que derivou da lei Sarbanes-Oxley, a Enron, que era a maior empresa de energia dos Estados Unidos, ela tinha uma cultura não, valores, tudo na parede lindo, né, cara? Honestidade, ética, e a galera lá fez tudo errado, né? Então, é o que vale, é o que está no dia a dia. Então, fica aqui a dica que eu queria destacar para a galera que está assistindo, que liderança em tecnologia não é diferente de qualquer liderança, beleza? Em relação a cultura, estratégia, equipe, tudo que o Arthur falou. Agora, tem um ponto também que você falou, Arthur, que é muito importante destacar, que é a complexidade de liderar na área de tecnologia. É claro, né, se a gente pegar liderança em hospitais, médico, tem complexidade, liderança em RH, engenharia, tem cada um as suas particularidades, mas no caso da TI, é um negócio tão mais complexo, né, Arthur? Um negócio que toda hora muda e é uma loucura. Por isso que as pessoas que querem liderar nessa área precisam se preparar continuamente. Então, eu queria destacar esse ponto aqui. Antes de passar para você, Arthur, deixa eu ver aqui os comentários. Tem a Clara Érica que falou que saudades de todos, adorou seus conselhos. A Clara Érica é uma grande parceira aí, autora da jornada também. Trabalhei com a Cláudia também. Você trabalhou com a Clara? Trabalhei com a Clara, trabalhei com ela. Que legal, que legal. Pessoa espetacular. Sensacional, O Luciano Souza, filho, falou que a realidade dele, algum ponto que você colocou aqui. Mas eu queria destacar, pessoal, quem está ao vivo aqui, quiser colocar perguntas específicas para o Arthur, para a gente debater aqui, ainda dá tempo. Pergunta de liderança na área de tecnologia, fica à vontade aí para aproveitar esse fera que está aqui com a gente. O Arthur, além dos 5 pontos que você colocou, que eu concordo com todos eles, a gente considera também que liderança, eu sempre falo que liderança dá o tom, né? Liderança é o exemplo, mas nós, líderes, nós somos seres humanos, a gente também erra, a gente também falha.
E eu agora quero remeter ao início da sua carreira. Quando você começou em química, a gente fala muito em experimentação, né, meu amigo? Sim. É meio que assim. E você trouxe isso para a área de TI, que também precisa de experimentação. Queria que você colocasse, então, o quanto nós, como líderes de tecnologia, a gente tem que saber que a gente vai errar, mas a gente não pode ser conivente ou aceitar o erro, né? A gente erra, aprende e procura não errar mais. Queria que você fizesse esse balanço aí para ajudar a nossa galera aqui, do quanto a gente não pode ser exigente demais, perfeccionista demais, porque líder dá o exemplo, mas a gente falha, e ao mesmo tempo, como a gente faz para aprender com os nossos erros, e aí vem o que eu gosto de chamar, eu gosto não, o Nassim Taleb falou de antifragilidade, eu gosto de usar muito o conceito de antifragilidade, que é não voltar igual depois de uma falha ou um erro, voltar mais forte. Queria que você desse alguns exemplos aí, até seus, recomendações. Agora, eu falei aqui, o tempo passou rápido, o papo é bom, né, cara? A gente está na reta final, então faz o Caramba, já consolidado final, aí. cara. Tem que ser Passa maior o rápido, programa, né? cara. Tá muito rápido. Cara, deixa eu pensar aqui, ó. Quando eu penso em erros, né? Acho que primeiro, e na linha de conselhos, né? Eu coloco aqui como um conselho pessoal também, né? E mais uma vez, na humildade, que é fácil falar e difícil fazer. Né? Eu vejo assim como grandes valores, conselhos pessoais. Eu falei dos profissionais, né? Falando aqui do pessoal, um deles é o compromisso com o justo. Então, acho que como pessoa e como líder, e um líder é uma pessoa também, assim como o liderado também é uma pessoa, então, como pessoa, acho que a gente tem que buscar ter um compromisso com o justo. O compromisso com o justo cara, buscar fazer o certo. E buscar fazer o certo, acho que tem a ver com outro valor que eu tenho também, que para mim é muito claro assim, qual que é o propósito da vida. Eu sei que o webcast aqui é sobre tecnologia, né, mas a gente está vivendo aqui, né? Tudo isso aqui é a nossa Matrix, né? Estamos aqui vivendo, né? Se pensar para mim, o propósito da vida. Cara, nada mais falar é fácil, fazer é difícil, né? Mas é aprender e evoluir. A gente está aqui para aprender e evoluir. Estamos aqui só para isso, aprender e evoluir. E uma vez que você concorde com isso, há de se concordar também que cada um está num momento, cara. Cada um está, como eu falei até um pouco antes, né? Cada um sabe um pouco mais de cada coisa. E sabe, obviamente, um pouco menos de outro. Se você entende isso, cara, você passa a ser mais, não permissivo, mas compreensivo com as falhas. Só, cara, faz parte, a pessoa está aprendendo. Você vê, tem coisa para você muito óbvio hoje em dia, mas há 20 anos atrás não era. Quando estava começando a carreira como programador, a preocupação com fazer um teste era muito menor do que passou a ser o dia que você viu que você não testou deu errado. Eu tenho um caso concreto disso. Eu lembro, eu estava meu primeiro emprego em tecnologia, lembro perfeitamente, como se fosse ontem. Estava fazendo, era uma malha bet para fazer convivência não vou falar qual era o cliente aqui, para não gerar problemas dos clientes dele naquela época, embora faz muito tempo, mas era a malha bet de um processo de convivência de duplicados. Acho que era títulos duplicados. E eu confesso que não lembro se eu testei errado, se eu não testei, se alguém fez e não testei, eu não lembro a sequência exata. O seu fato que foi colocado em produção sem um teste adequado. Mas, cara, eu era um moleque naquele momento, não tinha a percepção da gravidade que poderia ter aquilo, cara. Eu testei um outro, eu tinha testado no dia anterior, cara, não tem como estar errado, eu cheguei na conclusão que, olha, se isso deu isso, se isso deu aquilo, mesmo não testando isso aqui, só pode estar certo. E minha premissa é totalmente errada, porque foi para produção e deu errado. Passou uns 2 dias, os clientes do banco começaram a reclamar porque eles tinham títulos que estavam para vencer ou tinham vencido, que eles poderiam, então, sacar aquele dinheiro por alguma razão, no lado de negócio, ou colocar como garantia aquele título, e não podia, estava bloqueado, estava errado o sistema. Cara, foi uma dor de cabeça assim, monstruosa para tentar recuperar qual era a situação anterior pré-implantação da base de dados, para poder concluir qual que era o status real de cada título, para poder colocar e fazer o ajuste de produção. Mas foi uma lição, por exemplo, de, olha, hoje para mim é óbvio isso, para mim naquele momento não era. Então, te leva enquanto líder, como é que você vai ser capaz de incutir nas pessoas o entendimento do quão importante é aquilo, sem que ela erre. Porque acho que faz parte da história humana, conforme uma pessoa erra, ela vai evitando que as próximas gerações erram naquilo. Né? Pelo menos se espera. Nem sempre acontece isso, mas é esperado que a gente não cometa os mesmos erros das gerações anteriores. Como é que você, então, sem ser impositivo,
e impositivo no sentido de desmerecer aquela pessoa, humilhar ela, como é que você vai convencer ela de que, cara, isso aqui é importante? Porque você não é factível você conferir tudo que cada um faz. Isso aí não é uma boa liderança, certo? Eu vou ficar conferindo tudo, é uma microgestão, vai ser muito ruim para todo mundo. Você não vai conseguir crescer, que você vai estar muito ocupado conferindo tudo. A pessoa não vai se desenvolver porque não tem o peso da responsabilidade que ela está fazendo. Porque alguém está conferindo o que ela está fazendo e ela sabe disso. Então, como é que você balanceia isso? Falando de experiências até antes da tecnologia, né? Eu coloco foi muito mais início de carreira isso. Eu lembro, estava no mundo químico ainda. Eu tinha saído do laboratório e tinha ido para uma área que chamava estratégia de negócio, dentro da indústria que eu trabalhava. Naquele momento, eu estava mexendo com um monte de Excel. E eu lembro, eu não tinha expertise nenhuma em tecnologia, mas como eu comentei, eu já tinha um gosto pelo tema. Aí eu lembro perfeitamente minha chefe naquele momento, Cláudia, não acho que ela vai estar assistindo, mas se estiver assistindo, Cláudia, mais uma vez, desculpa. Eu não queria deixar. Foi em 2001 isso, faz tempo, 23 anos atrás. Aí ela falou, Arthur, eu preciso que você arrume essa planilha e monte esse relatório. E você tem que fazer o relatório e mandar para tal pessoa que eles estão esperando isso. E com aquele relatório vai ter uma tomada de decisão sobre qual produto lançar. Então, tinha sua importância aquilo que estava sendo feito. Eu falei, beleza. Aí vem a experiência de só com o tempo você vai aprendendo, né? Eu recebi a planilha, aí você começa a se perder acho que no PMI lá fala não foi de PMI, não, acho que era Gold Plating, não era? Que era você entregar mais do que precisa. Acho que era esse aí o conceito do PMI. Eu lembro que eu recebi aquelas planilhas, eram 3 planilhas separadas. Então tinha uma planilha de matéria-prima, uma planilha de produtos semi-acabados e uma planilha de produtos finais. Tinha que rodar as 3 planilhas, cada uma com a sua macro, e uma consumia da outra para poder gerar o produto final do relatório. Eu olhei aquilo e falei, poxa, e se eu transformar tudo isso aqui numa planilha só? Eu coloco aqui a matéria-prima, que é recorrente, o semi-acabado chama a coluna de matéria-prima e o produto final chama de semi-acabado, e ela fica uma planilha só, vai ficar muito mais elegante, vai ficar muito legal, né? Ao invés de simplesmente fazer o que eu tinha que fazer, que era rodar os 3 negócios, montar um relatório e mandar para frente, eu comecei a entrar num trabalho insano de transformar aquelas 3 planilhas, que cada uma tinha umas 10 mil linhas, transformar uma planilha só. Então eu tinha uma semana para fazer aquele trabalho, que era facílimo que eu tinha que fazer em quanto tempo? Dava para fazer uma semana assim, facílimo, não tinha que dar errado. Eu gastei uma semana trabalhando no emprego, aí eu pegava a planilha, aí outros tempos também, né? Eu peguei a planilha, salvei no disquete, levei para casa, porque eu não conseguia terminar o trabalho, passei a noite fazendo em casa, a semana inteira, e nunca funcionava. Chegou minha chefe na segunda-feira seguinte, falou, Arthur, eu fiquei sabendo que você não mandou o relatório, o que aconteceu? Aí eu fui explicar, não, Cláudio, que eu achei melhor aqui mudar a planilha, tá, para tentar transformar uma planilha só, mas olha, não funcionou ainda, mas eu acho que até amanhã funciona. Ficou muito magoada comigo. Desculpa. Com toda a razão. Então acho que vem mais uma lição aqui de acho que ter foco naquilo que você faz de verdade. Muito bom, muito bom. Essa questão do PMI é gold plate, né? É entregar mais. Às vezes a gente se empolga em entregar mais e faz bobagem, mas é a questão da maturidade. O Arthur, você falando, eu lembrei de uma coisa que uma vez eu falei com os meus filhos, falei com os meus mentorados, você deve ter vivenciado isso já também. Às vezes, santo de casa não faz milagre, né? Tem essas coisas. E às vezes, vou dar um exemplo aqui, que é essa questão da mentoria que você falou, de ouvir, né, cara? Às vezes, você deu o exemplo várias vezes assim, se o Arthur de agora falasse com o Arthur de 20 anos, talvez o Arthur de 20 anos não tivesse maturidade para entender o quanto aquilo é importante. Às vezes a gente tem que passar aquilo, né? Tem que botar a mão no fogo, queimar um pouquinho para ficar ligado, né? Eu estava jogando bola ainda agora com a minha filha e com o Lucas, né? O meu filho, a Luísa e o Lucas. Eles gostam de jogar futebol. A Luísa tá com essa questão de futebol, Arthur. E aí, cara, ela caiu na perninha dela, ralou os joelhos. Quantos anos ela tem? A Luísa tem 9 e o Lucas tem 13. E ela tá... Nem vai fazer 4 agora e ela tá na fase das princesas ainda, então... Isso. 4 anos princesa. É a fase gostosa. Mas a fase do futebol, cara, é uma coisa tão louca que ela agora tá nessa vibe do futebol com 9 anos. Pô, assim, parece um menino jogando bola, porque ela vai, ataca. Aí ela caiu, cara. Pô, ficou a peninha, ralou os 2 joelhos. Ela tava fazendo o que a gente chama de X1 contra 1, né?
o Lucas estava no gol e eu e ela. Aí eu meio que treinando, né, tal. Aí ela foi me driblar, te arranhou os 2 joelhos. Aí, aquela dor de pai, né, cara? Mas ela levantou, não chorou, não. Mas eu queria comentar o seguinte, para a galera que está aqui, como líder, e você falou muito bem, saber o tempo das pessoas. Né? Nem todo mundo vai aceitar o que você fala. E aí acontece um negócio muito louco comigo hoje. Você foi uma das pessoas que a gente contribuiu, né, para lançar o seu livro pela Brasport. A gente tem ajudado muitos executivos, tanto para livro, eu faço mentoria, né, para executivos em alguns aspectos. E aí, Arthur, os caras me pagam uma grana para me ouvir. Olha que interessante. O Lucas e a Luísa tem o pai de graça e, ó, estão nem aí, né, cara? Tem hora que dá uma raiva, né? Você tem que respirar. A pessoa me paga por 1 hora uma grana e agradece. E eles têm de graça e estão nem aí. Então, a liderança tem hora que a gente tem que respirar fundo. É igual pai e mãe, né? A sua filha tem... Qual é o nome dela? Estela. Estela. Então, a Estela, certamente você vai ter que respirar, amigo. Já respiro bastante, muitas vezes, não tenho dúvida. Já acontece, né? Então, é muito interessante, muito interessante. Arthur, a gente está na reta final aqui, amigo. Tem uma pergunta da Clara, que eu acho que você já respondeu em parte, mas se você quiser complementar, eu acho que é bacana. Ela fala assim, ó, Arthur, qual foi seu maior desafio em sua carreira no papel de líder e o que você faria diferente? Você citou esse exemplo aí da situação da planilha e tal. Tem alguma coisa que você quer complementar com relação à liderança? Cara, são tantas lições, hoje é difícil pensar assim, pensar um pouquinho aqui, um exemplo que seja relevante. No papel de líder, assim, uma situação que aconteceu que você hoje faria diferente. Cara, eu vou colocar, acho que quando eu comecei minha carreira em consultoria, passado um tempo, eu comecei como analista, passado um tempo eu me tornei, o cargo naquele caso se chamava consultor. Consultor já era um líder de analistas, né? E eu me recordo que eu acho que eu me tornei consultor talvez um pouco antes do que deveria. Então, eu tinha sido analista por 1 ano e meio, mais ou menos, e eu mudei de emprego, uma outra consultoria, e fez parte, assim, cara, não vou chamar de exigência, porque quem era para exigir alguma coisa, mas fez parte assim, da minha discussão naquele momento, cara, para mim faz sentido ir, mas acho que eu já sou um consultor. Aí eu fiz uma entrevista e falei, realmente, acho que dá para ir consultor. Beleza, sou consultor. E foi assim um desafio, foi uma empresa nova, para fazer um tema que eu nunca tinha feito na vida, naquele caso, como eu comentei, implementar um core bank. Então, implementar um core bank era muito além do que eu tinha conhecimento, sobre um tema funcional que eu nunca tinha trabalhado na minha vida também, e liderando muito mais pessoas do que eu tinha liderado antes. Então, eu acho que foi bem sucedido no final, mas acho que poderia ter sido melhor, poderia ter tido menos problemas, assim, ou menos dores pessoais, se eu tivesse me preparado um pouco mais antes, no tema justamente de lidar com pessoas. Acho que o aspecto, assim, de quando eu penso em pessoas, né, acho que pessoas têm várias, como qualquer... Eu vejo pessoas como um ativo também, né, de uma organização. Para mim, é o ativo mais importante que existe, inclusive. Porque a pessoa faz parte do verbo de fazer, né, cara? A pessoa que faz, né? Ela tem atitude. Mas as pessoas, como ativo, têm várias propriedades, várias características. Acho que é tenacidade, versatilidade, criatividade. Tem os hard skills e tem os soft skills. Eu acho que adquirir, naquele caso lá, os hard skills de entender o sistema, o módulo, a tecnologia, cara, isso foi fácil. Não foi... Pô, tem uma ou 2 semanas pensando até tarde, estudando até tarde, eu me virei bem. Agora, o soft skill de liderar um time muito maior, cara, não é uma coisa que você aprende apenas lendo, é uma coisa que você aprende apenas executando. Então, se eu tivesse me preparado um pouco antes, se eu tivesse tido mais claro que o próprio conceito de soft skill de liderança existia, eu teria tido uma vida um pouco mais fácil naquele momento, teria sido menos doloroso aquela transição de carreira. Legal, bacana. Realmente tem hora que a gente fica em dúvida, né, Arthur? A gente aceita um desafio, nunca a gente está pronto. Mas, às vezes, se a gente se prepara um pouquinho melhor, vai mais suave, né? Tem aquela frase lá do... Como chama aquele lá? Eu não sei o que, Brandon lá, o dono da Virgin lá, rolou um meme dele várias vezes já, né? Se alguém te oferece uma oportunidade que você não sabe, cara, aceita e aprende e faz, né? Eu sou adepto disso também. Se pegar minha trajetória, acho que eu nunca falei não para alguma coisa. Talvez alguns devem ter dito não, mas
é fácil falar depois de engenheiro Java pronto, é fácil falar, né? Mas se preparar sempre é bom, né? E daí acho que a importância de você buscar ter uma visão do que existe do todo. Porque é aquela questão lá de existe aquilo que você sabe, existe aquilo que você não sabe, mas você sabe que não sabe. E existe o pior dos mundos, que é você não sabe e você nem sabe que você não sabe. Que é aquele ponto cego lá do para-brisa, né? Cara, aquilo que você está vendo, beleza. Tem aquilo que você não está vendo, mas você sabe que você não está vendo. E tem aquilo que você nem sabe que você deveria saber. Então, como é que você diminui o gap daquilo que você não sabe que não sabe? Então, acho que daí vem a importância até fazendo o meu jabá aqui do framework, que é até a visão do todo, né? Buscar essa big picture. Olha, agora eu sei que existem esses temas. Talvez eles não sejam úteis para mim agora, principalmente de carreira ou nessa área que eu estou trabalhando. Cara, mas eu sei que isso existe. Uma vez que eu venha trabalhar com algo nesse sentido, acho que é importante pelo menos me aprofundar um pouco mais sobre isso para minimizar o risco de ter uma dor de cabeça nesse ponto. Excelente, Arthur. Queria que você já aproveitasse só para reforçar aqui, falasse o site do Framework completão, falar também do seu LinkedIn, você está sempre ativo lá, sempre publicando coisas legais. Convida a galera aí para o Framework e para o teu LinkedIn. Pessoal, o portal é CIO Codex, como tá? Vou pegar aqui. Opa, traz para frente, né? CIOcodex.com. Tão simples quanto. Pô, é uma parada que é internacional, hein? CIOcodex.com. Esse negócio vai para o mundo, do Brasil para o mundo, né, Arthur? É isso aí, cara. E LinkedIn, Arthur De Santos. Como tá aqui no meu nome mesmo, pode procurar lá, acho que não tem outro não, Arthur De Santos. Acho que tem mais uma pergunta aqui, viu, cara? Alguém mandou aqui no chat, do Pedro Dias. Podemos responder? Tô vendo não, fala aí. Pode responder. Pedro Dias. Tenho aproximadamente 8 anos de tecnologia e atualmente trabalho com desenvolvimento de apps. Sou desenvolvedor e gostaria de migrar para a cargo de liderança, porém entendo que nem todo bom técnico será um bom líder. Por onde você indica começar a jornada de aprendizado? Acho que vai muito aquilo que a gente acabou, de linha de indireto, tangenciando que eu comentei agora há pouco, Pedro. Como é que você reduz o gap daquilo que você tem, o que você sabe, talvez seja um bom técnico, você sabe muito da tecnologia, tem aquilo que você não sabe, mas você sabe que existe que você não sabe, e tem um monte de coisa, provavelmente, não porque é você, mas todo mundo tem, um monte de coisa que você nem sabe que não sabe. Como é que você busca reduzir esse gap? Cara, busca uma visão do todo. E quando eu falo todo, dado que você quer ser um líder, busca ter uma visão clara de, cara, quais são os soft skills requeridos para liderança. Como é que você trata com pessoas? Como é que você entende um pouco desse lado mais... eu sei que parece papo de abraçar árvore, mais uma vez, né, a psicologia das pessoas, mas é importante entender como é que funciona o ser humano. Porque liderar, você não vai liderar um sistema, você não vai liderar um computador, você vai liderar uma pessoa, cara. E pessoas são pessoas. Cada uma tem seu jeito, cada uma tem suas características, cada uma tem suas ambições, né? Eu lembro fazendo, o tempo está curto aqui, mas fazendo uma reflexão, outro dia mesmo, até comentando com uma pessoa, né? A primeira vez você tem que cair a ficha de, cara, cada um é cada um em ponto final, né? E você tem que entender isso e aceitar isso. São 8 bilhões de cada um no mundo, né? Eu lembro que eu estava no primeiro emprego, voltando no metrô um dia à noite, não estava tão cheio o metrô, tanto que eu estava de pé, mas tinha um monte de lugar. Eu lembro que eu estava assim de pé, olhando assim, acho que estava ouvindo música. Aí acabou a música e eu olhei para o ambiente, né? E desliguei da música, olhei para o ambiente. Olhei aquele monte de gente, cada um fazendo uma coisa. Então tinha um lendo livro, um estava ouvindo sua música, outro estava olhando para o nada. Falei, cara, que interessante, né? Eu tô aqui totalmente absorvido nos meus pensamentos, mas tem aqui só nesse vagão mais umas 50 pessoas, cada uma ao seu próprio universo, com seus problemas, suas preocupações, com suas ambições, desejos, ambições. Cara, cada um é um universo em si só. Quando você vai liderar, você tem que entender que cada um ao seu redor é um universo por si só. Como é que você busca que cada um desses universos esteja engajado no propósito que você está querendo trazer como norte comum daquela equipe? Então, acho que fica como essa reflexão aí de como se desenvolver como líder, né? Excelente, Arthur. Estava no chat privado aqui a pergunta que veio da plataforma. Obrigado, eu não tinha visto. E é legal, só para a gente finalizar aqui, pessoal, com base no que o Arthur respondeu agora para o Pedro Dias, são bilhões de pessoas, né? Minha mãe falava, minha falecida mãe, que cada cabeça é um universo. Lembrei agora dela, você falando, e mostra, né, Arthur, o quanto é importante ter uma liderança preparada.
na área de TI, em qualquer área. Porque o desafio é esse, né? Você pegar esses universos na cabeça de cada um, juntar por um propósito comum para gerar valor nas empresas, porque as empresas precisam disso, né? Pessoas engajadas, querendo fazer o seu melhor para gerar produtos e serviços para clientes cada vez mais exigentes que dependem de TI, depende de tecnologia. Então, muito legal ter conversado contigo aqui, meu grande amigo Arthur. Tenho certeza que a galera que assistiu ao vivo, quem vai assistir depois, vai aproveitar demais na prática esse conteúdo. Te agradeço mais uma vez. Até a próxima, meu grande amigo Arthur. Eu que agradeço, pessoal. Boa noite para todo mundo. Valeu pela oportunidade, viu? Beleza. Parabéns para quem chegou até o final. A gente se encontra na próxima quinta-feira em mais uma série aqui da liderança, mas também todo dia, 8 da noite, acompanhe os demais temas. Valeu, pessoal. Boa noite. Valeu, grande amigo Arthur. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal.